o uso de esteroides anabolizantes de uma maneira mais disseminada, seja pela internet, pelo convívio. E essas pessoas que fazem uso, de fato, não são as pessoas que teriam a indicação. Então a gente tem aí uma dicotomia que é delicada, porque o paciente que tem a necessidade, que se de fato beneficiaria, não está tendo acesso ou conhecimento para tal. E por outro lado, aqueles que não deveriam fazer o uso estão fazendo uso e muitas vezes não têm o conhecimento, ou até têm o conhecimento, mas negligenciam e fazem o uso de qualquer maneira. Uhum. Mas antes da gente começar esse episódio, eu venho divulgar a nossa principal patrocinadora, que é a Atlética Nutrition, qual trouxe um lançamento maravilhoso para o mercado de suplementação, que é o nosso Best Way sabor achocolatado Toddy. O sabor inconfundível do achocolatado Toddy, mas com o máximo da tecnologia, sabor e indulgência da linha Best Way. Então você que nos acompanha aqui no podcast, você tem um cupom de desconto no site da Atlética. É só colocar ali Pinheiro Cash que você tem 15% de desconto em todos os suplementos em nosso site. Fala pessoal, começando a segunda temporada do Pinheiro Cast. E se vocês separarem aí, coloca o cenário, Léo. Estamos um pouco diferente, estúdio novo, espaço novo. E para começar esse episódio, pessoal, já começamos com um grande amigo meu, amigo de infância, mas que hoje é um médico renomado em Londrina e também em São Paulo. Esse médico, pessoal, ele é urologista pelo Hospital Universitário de Londrina, está cursando Fellowship em Andrologia e Medicina Sexual no HC da USP, membro também da Associação Brasileira de Estudos de Medicina Sexual e também membro internacional da Society for Sexual Medicine. Ele, que é um grande amigo meu, então, Dr. Lucas Sanviro. Palmas aí, Léo. Vai, bate palma aí, Léo. Só eu e você. Isso aí. Dr. Lucas, primeiramente seja bem-vindo. Estou muito honrado de tê-lo aqui nessa segunda temporada, então primeiro episódio, um estúdio novo, você está estreando esse estúdio aqui comigo. E, meu amigo, gostaria que, antes da gente falar sobre um tema maravilhoso, que é sobre saúde sexual, fertilidade masculina, não só masculina, mas também do casal, você se apresentasse, o pessoal saber mais sobre você, sobre sua história e realmente esse seu trabalho em Londrina, São Paulo e tudo mais, para as pessoas entenderem mais quem que é o Dr. Lucas Sanviro. Claro, obrigado, João. É uma honra poder participar aqui com você. Desde a infância a gente sonha com bastante coisa juntos e Verdade. trabalhar juntos. É uma honra poder estar aqui com você, ver todo o seu crescimento profissional, desde que largou da arquitetura, que foi para a Verdade. nutrição, Isso trabalhava mesmo. na loja de suplemento, treinamos bastante tempo juntos, né? Verdade. Bons tempos. E agora cada um com a sua família, seguindo seu rumo e nessas interseções da vida a gente acaba tendo pacientes em conjunto e Exato. complementando o atendimento um do outro. Bom, então como você me apresentou, eu sou médico urologista aqui pela UEL e hoje em dia eu moro em São Paulo, onde eu estou fazendo meu fellowship. O fellowship, para quem não conhece, é uma especialização nessa área de medicina sexual e andrologia. A urologia ela é uma especialidade que a gente não tem subespecialidades. Então, o urologista, quando ele é formado, ele é apto a agir em todas as partes, seja ela desde lá do papel do urologista, né? Nos cuidados com a pedra no rim, com as próstatas, os tumores de próstata, rins, todo o trato geniturinário, todo o trato reprodutivo masculino, desde a infância até a senilidade, né? A melhor idade, digamos assim, e a gente é apto a isso. E dentro da urologia, por ser essa especialidade tão grande, a gente tem áreas de atuação, que a gente fala, que é familiaridade. Então, desde sempre eu gostei muito desse assunto. E foi algo que, desde a época da faculdade, eu estudava, tinha um interesse, e é uma área que ainda é muito carente e há muita Uhum. desinformação sobre. Então, eu optei, ao longo da minha formação de urologia, e procurar os melhores locais para estar, e felizmente fui selecionado lá no HC da USP. Então, comecei em fevereiro lá, o plano é terminar no final do ano que vem, então são 2 anos lá de bastante trabalho. A gente tem os ambulatórios em que a gente atende a população,
A gente faz as cirurgias também, da parte da medicina sexual, que a gente vai falar mais. E além disso, a gente também tem bastante projetos de pesquisa. Então Uhum. a gente está envolvido em grandes projetos de pesquisa, tanto da parte da fertilidade, quanto da parte da reposição de testosterona, medicina Legal. sexual, disfunção erétil. E é muito engrandecedor e satisfatório. E aqui em Londrina era uma área que a gente tinha uma certa carência. A gente não tinha um nome de referência para essa área. E pensando em me sediar aqui em Londrina, já visto toda a minha formação aqui, o plano é estar lá e nesse período vir aqui, prestar atendimentos e consultas para os pacientes aqui em Londrina. E também tem o consultório lá em São Paulo. Então, quem quiser atendimento, a gente também faz atendimentos online, Uhum. presencial em Londrina e presencial em São Paulo. Uhum. Isso é muito bacana trazer, que você trouxe um ponto que me chamou a atenção mesmo, você falar sobre essa questão de, ah, não acredito que não apenas em Londrina, mas é em várias cidades, a carência de profissionais especializados nesses cuidados relacionado à saúde sexual masculina, à fertilidade, porque o que nós vemos hoje, né? Eu também, né? Hoje, graças a Deus, a gente trabalha em conjunto também, né? Ambos também atendendo Londrina e São Paulo. Sempre sonhamos com isso, é verdade, isso é muito bacana, me fez um filme aqui na cabeça, mas trazendo essa questão a falta de profissionais realmente especializados no quesito, né, fertilidade masculina, reposição hormonal. Nós vemos muitos médicos, né, focados hoje em endocrinologia, medicina esportiva, nutrologia, mas muitos trazem essa titulação, mas na verdade acabam trazendo uma titulação sem ter uma especialização, sem ter um curso. E eu vejo assim, eu como profissional nutricionista recebo muitos pacientes no consultório e muitas vezes com condutas que eu vejo que não são nem um pouco personalizadas. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente sobre esse papel do urologista, né? Então, exatamente nesse contexto, né, a importância de um profissional, de um paciente buscar um médico especializado, né, seja para ter uma fertilidade, para os seus cuidados voltados à andrologia, mas também caso que a gente vê essa febre das pessoas na questão de reposição hormonal. Sim, é um assunto bastante delicado. Inclusive, recentemente, a gente teve a proibição dos implantes de hormônio, que agora foi revogado. Então, é um assunto delicado e que eu acho que é uma discussão que não cabe muito entre os profissionais. Mas, de uma maneira geral, o que que eu vejo? Aquele paciente que de fato tem um hipogonadismo, uma deficiência de testosterona e que teria uma indicação formal, que é o paciente que vai ser mais beneficiado pela reposição de testosterona, em que ele vai ter uma melhora do perfil lipídico, uma melhora da qualidade de vida, da disposição, uma melhora da massa magra, melhora das ereções, da libido, de todos esses fatores, muitas vezes não é o paciente que vem procurando pela TRT, pela terapia de reposição de testosterona. Por outro lado, a gente vê cada vez mais um apelo estético e o uso de esteroides anabolizantes de uma maneira mais disseminada, seja pela internet, pelo convívio. E essas pessoas que fazem uso, de fato, não são as pessoas que teriam a indicação. Então a gente tem aí uma dicotomia que é delicada, porque o paciente que tem a necessidade, que se de fato beneficiaria, não está tendo acesso ou conhecimento para tal. E por outro lado, aqueles que não deveriam fazer o uso estão fazendo uso e muitas vezes não têm o conhecimento, ou até têm o conhecimento, mas negligenciam e fazem o uso de qualquer maneira. Uhum. Mas falando um pouquinho mais sobre a urologia, que essa eu acho que é uma mensagem bem importante, a gente acabou de passar pelo Novembro Azul, que as luzes estavam azuis, tinham bandeiras, e muitas pessoas não sabem e acham que se relaciona única e exclusivamente ao rastreio do câncer de próstata. Então, o Novembro Azul, lá atrás, no começo, quando a campanha foi idealizada, ela foi idealizada pela Associação Médica Brasileira, junto com a Sociedade Brasileira de Urologia, nos meados dos anos 2000, e o plano era esse, era acender uma luz de que o homem deveria, na faixa dos seus 40, 50 anos, procurar o atendimento urológico a fim do rastreio do câncer de próstata. Hoje em dia, esse Novembro Azul, a gente pensa mais na saúde do homem global, como um todo. E eu costumo falar que há uma lacuna ali na saúde do homem que ela não é preenchida por ninguém. E eu faço meia-culpa e eu luto ativamente para isso, que eu acho que aquela faixa etária em que a criança está saindo do pediatra, que não se sente mais à vontade de ir na tia,
e até a idade adulta ele fica desamparado. E eu acho que essa é a faixa etária que é fundamental se investir, principalmente pelo médico urologista, até mesmo pelo médico urologista aí mais focado na medicina sexual e na andrologia. Porque ali aparecem muitas patologias que podem trazer consequências para ele no futuro. Então, uma varicocele, que eventualmente, quando ele for tentar engravidar, vai ter algum problema. Ele pode ter uma fimose ou um freio ali no pênis, que quando ele for ter as primeiras relações sexuais, o início da atividade sexual dele, ele pode vir a ter problemas. E até mesmo a insegurança. Nessa faixa etária, ele está começando a puberdade, ele não está entendendo muito bem as respostas do corpo dele, aí ele tem uma certa inibição em perguntar para os pais, por outro lado, ele também não quer perguntar para a tia, a pediatra. Aí ele acaba recorrendo à internet, onde a gente sabe que tem muito boas informações, mas por outro lado também tem muitas coisas que vão acabar piorando essa situação. E em muitos casos também acaba perguntando para os amigos, e daí é aquela desinformação total, né? Então, assim, eu acho que o papel do urologista nessa fase ela é muito importante. Uhum. A gente dá orientações em relação à iniciação sexual, masturbação, sobre o próprio corpo, uma avaliação para ver se a maturação sexual está de acordo com a faixa etária, uma avaliação testicular, peniana, para que esse paciente, um adolescente, ele tenha informações que vão trazer mais segurança para ele sobre o que é normal, de que está tudo bem, e que para quando ele for iniciar a vida sexual dele, ele ter essa informação e ter um mínimo conhecimento, para que ele Sim. não vá no escuro, o que a gente sabe que gera insegurança e às vezes recebe informações não tão corretas e úteis e pode trazer diversos problemas na idade adulta. Sim. E vendo o estilo de vida hoje, as informações realmente que a gente tem na internet e tudo mais, do que se via antigamente, os cuidados já nessa primeira fase, onde o adolescente está descobrindo a vida sexual, a questão de entender que o órgão, né, sexual, ele vai além da funcionalidade do que, né, ir no banheiro fazer um xixi, por exemplo, né? Quais são os cuidados que nós pais devemos realmente nos ter como preocupação, né? Desde se a incentivação ou não da masturbação, entre outros cuidados realmente nesse contexto, para que esse adolescente ele se desenvolva de uma forma consciente mesmo, mas de uma forma respeitosa também, com ele, com os outros. Mas o que que a gente vê principalmente assim de maior incidência de problemas nessa início dessa fase sexual, nesses adolescentes e pré-adultos, assim? Ótima pergunta. Então, assim, a urologia pediátrica, que é quem cuida das crianças lá atrás, geralmente ela está mais relacionada com malformações de nascimento, alterações desse tipo. Já na fase da puberdade, que é quando está tendo esse desenvolvimento, na grande maioria das vezes, quando que os pais ou a criança é trazida para o médico urologista? Doutor, o pipi dele é muito pequeno. Então, geralmente essa é a queixa. Uhum, Às vezes ele pode ter alguma alteração do testículo, ele pode ter alguma alteração da micção, às vezes até mesmo o próprio prepúcio, a fimose, e que isso nunca foi muito valorizado, porque não é algo que é comentado e explicado claramente para os pais. Geralmente a queixa é essa, tá? uhum, Mas assim, de um modo geral, é preciso ensinar para os meninos, desde o começo, como urinar. uhum, Então, assim, que ele tem que abrir ali o prepúcio, expor o pênis, fazer o xixi, eventualmente higienizar. Depois disso, a gente tem que avaliar também o testículo, porque nessa faixa etária tem a incidência de alguns tumores de testículo. Então, uhum. eventualmente, às vezes tem um testículo aumentado em comparação com o outro, mais endurecido. Alguns meninos também sofrem com, digamos, uma puberdade precoce, então ele começa a ter pilificação, a voz começa a ficar grossa, que eventualmente pode estar relacionada a alguma alteração das glândulas adrenais. Então, nessa fase, é basicamente isso que a gente fica de olho. Lembrando também que tem a parte da maturação sexual, tem meninos que começam a puberdade mais cedo, então começa a pilificação um pouco mais cedo, e tem meninos que é mais tardio. Então isso é uma avaliação que geralmente é feita com urologista e endocrinologista para avaliar isso, mas seria isso. Mas eu acho que a conscientização e explicar sobre o corpo, as descobertas, isso tem que ser de uma maneira natural. Então Uhum. eu acredito que o adolescente, pré-adolescente, sendo trazido para o consultório, ele vai criar uma relação com o Ótimo. médico e naturalmente essas curiosidades dele, essas perguntas, questionamentos,
vão ver para o médico. Uhum. Eu acho que não é algo que deve ser imposto ou até mesmo estimulado pelos pais. Eu acho que é algo que acontece de maneira natural, Uhum. mas que é importante ele ter alguém que possa instruí-lo de uma maneira prática, uma maneira correta, digamos Uhum. assim, e que possa estar ali para dar todo o apoio, porque a gente sabe que essa fase é uma fase delicada Sim, e que pode trazer consequências para o resto da vida. Então, esse exato. início aí da vida adulta é um Uhum. momento que eu acho que hoje em dia ele é muito renegado, ele não tem um médico que assume essa responsabilidade. No caso masculino, as Sim, meninas saem da pediatra e vão para ginecologista, né? isso, Então, exato. o menino ele fica aí um tempo sem suporte. Eu acho que é Acredito que importante. até por nossos pais nós negligenciamos, né? Acredito que no sentido assim, por exemplo, assim como minha irmã mais nova teve a primeira menarca, logo já se passou, né, a ter contato com a ginecologista para ter mais informações sobre os corpos, né, sobre o corpo dela. Acredito que, né, obviamente não é, mas é por essa falta de informação que é o importante da incentivação, né? No caso, né, os meus pais, né, no caso com meu irmão mais velho, comigo mesmo, não é aquela assim, ó. Vamos no urologista para você conhecer mais sobre o seu corpo e tudo mais. Sim, Da mesma forma, então, deve ser incentivado a menina nesse momento de maturação estar indo num ginecologista, mas o homem também. E no quesito quando os adolescentes começam a namorar, assim como é importante, eu vejo, talvez, começou a namorar, junto o namorado ir junto com a namorada no ginecologista, a namorada vir junto com ele no urologista, são coisas que devem ser incentivadas, sim, é importante. sim, e assim, a gente nessa fase consegue dar orientações em relação à prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, orientações em relação, por exemplo, à vacina do HPV, que é algo que a gente tem pelo SUS e que a gente sabe que a adesão é bem pequena Sim. e que a gente sabe que eventualmente previne verrugas, previne algumas doenças como câncer de colo de útero e que muitas vezes não é feito por falta de informação. Além disso, também ele vai saber como é o mecanismo de ereção, como funciona. Com isso, a gente consegue diminuir um pouco aquela ansiedade dele e o desejo, né, por Uhum. uma performance, algo do tipo, e ele consegue entender como que funciona, desde o mecanismo de Sim. ereção, ejaculação, fertilidade, engravidar, como que é, e com isso ele vai conseguir ter um controle melhor da sua vida, tanto em relação às Uhum. infecções sexualmente transmissíveis, quanto controle de Uhum. natalidade, paternidade e tudo Sim. mais. E pelo ponto de vista da urologia, assim, os médicos, ou seja, a gente já tem alguns estudos relacionados a isso, como o meio digital, cada vez o digital está aumentando, então o aumento também da incidência de pornografia, de busca por, né, por esse prazer mais rápido, não apenas no adolescente, mas também a fase adulta. Nós já temos alguma questão sobre é, o vício à pornografia, a masturbação e alguma relação de performance sexual, por exemplo? Então, assim, existe relação e a grande maioria dos estudos dessa área foi realizado na época da pandemia, que o Uhum. pessoal ficou recluso e foi se notado que o aumento de consumo de pornografia se deu de uma maneira muito grande. E a pornografia é difícil a gente lidar com ela, porque o adolescente, o jovem, muitas vezes até o adulto, ele assiste aquilo e ele toma aquilo como o normal. E a pornografia, ela é algo que é, digamos assim, uma arte. É encenado, aquilo não é a vida normal. Então, muitas vezes o paciente vem no consultório falando: Ah, doutor, meu pênis é pequeno. Ah, doutor, mas eu vi num vídeo que tem que durar 10, 15 minutos. Então, assim, são coisas que são geradas indiretamente pela pornografia que acabam afetando a confiança do indivíduo e muitas vezes trazem consequências para o seu relacionamento Uhum. e até mesmo para as disfunções eréteis e disfunções ejaculatórias. E também, com isso, atrela-se a masturbação excessiva, tá? Que muitas vezes pode se tornar uma compulsão. E tem muitos homens que chegam a quadros de anorgasmia, então eles não ejaculam com um coito, com uma relação sexual penetrativa normal, só conseguem ter ejaculação na masturbação e muitas vezes com estímulos visuais, Uhum. vídeo com vídeo mesmo. Então, Uhum. isso é algo que é delicado, é tido sim como uma patologia, quando
isso perdura por mais de 3 meses e isso influencia as atividades diárias desse indivíduo ou do casal e traz algum prejuízo. E é algo que envolve um tratamento multidisciplinar. O Uhum. urologista geralmente é a porta de entrada, ele vê o problema, ele tenta identificar as causas, mas muitas vezes a terapia envolve psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, eventualmente até fisioterapia, para Uhum. conseguir manejar tudo isso, porque se torna uma síndrome bem complexa e de difícil tratamento. Uhum. E você, doutor, como vem estudando, né, se especializando em andrologia e a medicina sexual, o que que é esse ramo dessa, do caso da urologia, para as pessoas entenderem, assim, a diferença entre um médico que trabalha em andrologia e medicina sexual de um urologista geral, por exemplo? Ótimo. É uma boa pergunta. Então, primeiramente, eu sou urologista. Eu atendo todas aquelas patologias, cirurgias, rins, vias urinárias, eh, a parte reprodutiva do homem. E a parte da andrologia, ela basicamente estuda a parte da fertilidade do homem. Então, o enfoque é muito grande relacionado a testículo, produção de espermatozoide, testosterona, epidídimos, quadros mais complexos de prostatite, que são inflamações da próstata. Ela se foca mais nessa parte da reprodução. E a parte da medicina sexual, é isso que a gente vem conversando. É sobre comportamentos sexuais, a prática sexual, quadros de disfunção erétil, quadros de ejaculação precoce, quadros de ejaculação retardada, que é quando demora muito para ejacular, pacientes que não têm orgasmo nunca, pacientes que operaram do câncer de próstata e evoluíram com quadros de disfunção erétil, em que a gente pode fazer alguns protocolos precoces para diminuir esses efeitos. Além disso, a gente também trata casos de pacientes que têm perdas urinárias durante a relação, deformidades penianas, seja ela aquele menino que nasceu com essa tortuosidade do pênis, ou eventualmente um homem que adquiriu essa tortuosidade do pênis ao longo dos anos. Dispareunia, que é mais comum na mulher, mas tem homens que têm dor, dificuldade de penetração, dor na relação, dor no pênis. Então a gente tem diversas ferramentas e cirurgias e procedimentos para tentar ajudar, tanto na parte da fertilidade, na testosterona, na espermatogênese aí, na formação dos espermatozoides, quanto em toda essa parte da medicina sexual, que é a ereção, ejaculação, hábitos masturbatórios, hábitos sexuais entre o casal. E lá atrás você puxou esse gancho, então assim, sim, muitas vezes na primeira consulta vem o paciente sozinho, contando a experiência, o que está acontecendo, e muitas vezes a gente precisa sim da parceria junto para tentar entender um pouquinho mais, às vezes para quebrar alguns paradigmas, porque hoje em dia a gente, por mais que a gente tenha diversos meios de comunicação, celular, rede social, telefone, a comunicação interpessoal, até Sim. mesmo dentro do próprio relacionamento, muitas vezes por tabus ou por uma falta de conversa mesmo, fica subentendido e muitas vezes a sua interpretação não é a da parceria. Então, Uhum. às vezes, um problema para você, que você está projetando no outro, talvez não seja tão assim. Às vezes é Uhum. perguntar: ah, mas do que você gosta? Você prefere assim ou assado? Uhum. Essas conversas pequenas e que podem abrir o olho e trazer insights para o casal como um todo, para a pessoa e às vezes até para o médico. Porque às vezes a maneira que você me passa a informação, ela está muito centrada naquilo que te angustia. E muitas vezes quando vem a parceria, ela fala: "Não, doutor, é mais assim, assado". E com isso a gente consegue ver de uma outra maneira e às vezes a solução está ali na nossa frente, e a gente consegue resolver de uma maneira mais assertiva. Então, na grande maioria das vezes, o paciente vem sozinho, a gente faz a primeira consulta, avaliação, exame físico, pede exames laboratoriais, tenta entender um pouquinho da história e, posteriormente, a gente pede para trazer a parceria junto, fazer uma consulta, quase que uma terapia de casal, para Uhum. entender melhor o que está acontecendo e tentar propor a melhor solução, aí, o melhor tratamento. Perfeito. E falando ainda de casal, assim, até mesmo assim, isso relacionado à saúde, não só à saúde mental, mas à saúde matrimonial. Há uma questão, assim, de uma frequência saudável, o mínimo possível, tipo, ó, tem que ter tantas vezes na semana,
se você também não fizer, é ruim, né? A relação do homem maduro, da mulher madura, no sentido, assim, de frequência do ato sexual e isso relacionado à saúde. E quais fatores, realmente, o ato sexual está relacionado à promoção da saúde do homem, mas também da mulher. Sim. Então, isso é uma curiosidade que muita gente tem, tá? Acho que é uma pergunta de consultório, né? Quantas vezes na semana? Essa se pôr na caixinha lá no Instagram, com certeza ela vem. Então, assim, não tem um número que vai falar isso é normal e isso é não normal, tá? Por quê? Porque depende do casal, depende aonde mora, da carga de trabalho, depende de diversos fatores. Então eu costumo falar assim, tem que estar bom para vocês. Se um tá querendo muito e o outro pouco, a gente tem que descobrir se esse que quer muito tem algum problema, se o que quer pouco tem algum problema, para a gente tentar entrar num acordo e para que o relacionamento frutifique, perdure. Mas assim, a gente sabe que os casais que relatam mais de 8 relações por mês, eles têm um índice de felicidade maior. Não quer Uhum. dizer que 8 é o número mágico. Foi um estudo que foi feito, retrospectivo, então avaliou quantas relações os casais tinham, e para esses casais foram entregados formulários que tinham questões relacionadas à felicidade e tudo mais. E fez um estudo aí estatístico que mostrou que 8 é um número que esses casais que fazem mais de 8 estão mais felizes. Mas assim, a gente sabe que isso envolve a época de vida que tá. Sem sombra de Exato, dúvida, um casal recém-conhecido, adolescente, vai ter uma libido, um desejo, um exato. número de relações sexuais muito maior do que um casal já mais maduro, Uhum. tá? Isso é natural. Mas assim, uma coisa que é importante é a gente tá pensando aqui no bem-estar, no prazer, o sexo como um esporte, digamos assim. Por outro lado, aqueles casais que estão pensando em fertilidade, em engravidar, aí a conversa é um pouquinho diferente. Então, assim, o casal que está pensando em engravidar tem aquele dia, digamos assim, certo, que é o dia Uhum. D, que geralmente é o 14º dia do ciclo, desde que a mulher tem um ciclo regular. Uhum. Então, a mulher vai ter que fazer aquele esquema de tabelinha, saber quando iniciou a menstruação, que é o sangramento, saber como que é o período do ciclo dela. E quando estiver próximo do dia fértil, então geralmente a gente coloca assim, 4 dias antes, 4 dias depois, tem gente que coloca 7 dias antes, 7 dias depois, aí tem que intensificar a atividade sexual, porque Uhum. ali é o período em que o óvulo vai estar saindo lá do ovário da mulher e vai estar em trânsito ali para o útero e que ele precisa encontrar os espermatozoides. Então, quanto mais espermatozoides a gente tiver lá, ou seja, mais relações sexuais, maior a chance da gente ter uma fecundação e, consequentemente, uma gestação, uma Uhum. gravidez. Então, no período fértil, o ideal é que tenha uma relação dia sim, dia não, tá? Uhum. Então, nessa semana aí que sabe que a mulher vai ovular, é dia sim, dia não, tá? Tá. Então, porque daí com isso a gente sabe que aumenta a nossa chance aí de fecundar, fertilizar e ter um filho. Perfeito. Doutor, eu atendo muitos casais, e principalmente, né, meu público é muito mais o feminino, mas hoje eu venho atendendo muito casal, né, sendo nutricionista do casal, nutricionista da família, e sempre há aquelas fases da vida do recém-casado, depois um pouquinho já pensando na questão da gravidez, né, então eu começo a trabalhar a questão de fertilidade, até mesmo da alimentação, de alguns hábitos, para ambos, né, buscarem a ter uma fertilidade mais assertiva. Pensando em nós homens, quando nós chegarmos nessa fase, né? Ou você, paciente aqui, que já está junto com sua esposa, com a tua noiva, querendo já engravidar, constituir uma família, quais são os cuidados que nós, homens, precisamos ter? Vamos falar assim, o que seria a um nível apto de espermograma, de exames, regularidades laboratoriais e tudo mais, para que, ó, isso você tá sendo bem fértil, está realmente uma aptidão boa, porque muitas vezes há uma frustração de não conseguir engravidar, e às vezes pode ser por uma questão da falta, da negligência de nós homens buscarmos um urologista, enquanto a mulher está ali com a ginecologista obstetra dela já trabalhando essa fertilidade. Sim. Então vamos lá. É, quando a gente está ali num casal que está tentando engravidar no começo, a minha abordagem, na grande maioria das vezes, é essas de orientações. Então, ó, nós vamos entender como é o ciclo da mulher, quando ela vai ovular, quando eu tenho que intensificar as atividades sexuais. A gente tenta quebrar alguns mitos, alguns tabus daquilo de tem que ficar com a perna para cima, tem que tirar a temperatura, para Uhum. tentar tornar essa fase uma fase Prazerosa, prazerosa, né? prazerosa, porque quando passa a se tornar uma obrigação e tudo mais, gera uma ansiedade e a gente sabe que isso influencia em diversos os fatores.
Mas de uma maneira geral, o casal que está tentando engravidar há 1 ano e não conseguiu, a gente classifica esse casal como um casal infértil. Então daí a gente passa a ter uma investigação, tá? Desde que essa mulher tenha menos de 36 anos. Uhum. E então daí a gente vai partir para exames laboratoriais, para tentar entender o estilo de vida aí do homem, para a gente pedir um exame de espermograma e avaliar a principal causa de infertilidade no homem, que é aquilo que a gente vinha falando, é aquela doença que eu falei lá atrás, que geralmente ela aparece no adolescente e que muitas vezes ela não é diagnosticada, que é a varicocele, tá? Então a varicocele, ela nada mais é do que as varizes ali na bolsa escrotal, no testículo. Então essas varizes, elas não permitem que o sangue retorne para o organismo, digamos assim, de uma maneira adequada. E com isso a gente tem um excesso de um sangue ali cheio de radicais livres, que aumentam o estresse ali do testículo e, consequentemente, aumentam o estresse nos espermatozoides. Além disso, a gente tem uma teoria também que diz que há um aumento da temperatura do testículo, e isso também influencia aí na formação dos espermatozoides. E isso, o tratamento, na grande maioria das vezes, é um tratamento cirúrgico, com uma cirurgia relativamente simples, tá? E a gente consegue resolver isso. Então, assim, 40%, de 40% a 45% dos homens inférteis, a principal causa é a varicocele. Uhum. E se a gente pegar a população masculina como um todo, então você deve se lembrar lá quando se alistou no tiro de guerra, no exército, geralmente fica todo mundo peladinho e faz força com a boca para ver se incha o saco, alguma coisa assim. Então, assim, essa é uma das maneiras de diagnosticar varicocele, se aumenta ali, tem como se fosse um saco de vermes, um aumento das veias, é o diagnóstico de varicocele. E também é utilizado essa manobra para avaliar hérnias inguinais. Então, assim, 15% da população masculina tem a varicocele, Uhum. tá? Então, não necessariamente quem tem a varicocele vai ter infertilidade. Então, se a gente pensar no universo de 100 homens, 15 tem varicocele, tá? Mas isso não necessariamente quer dizer infertilidade. E de 100 homens que estão tentando engravidar há mais de 1 ano e não conseguem, desses, 45, que são os 45%, tem varicocele. E quando a gente opera essa varicocele, a gente tem uma taxa de sucesso aí em fertilidade de 70%. Então Uhum. é uma causa reversível que a gente fala. A gente consegue resolver esse problema com uma cirurgia relativamente simples, melhorar a qualidade desse sêmen e também dos hormônios, do perfil hormonal desse homem, e consequentemente ter sucesso na fertilização. Uhum. E eu acho que aí a gente entra naquela parte de inter-relação. Uhum. Pessoal na década de 80 tinha um espermograma que era 50% melhor do que o nosso, tá? Uhum. Por que que a gente teve esse decaimento? Estilo de vida, Uhum. basicamente. Então, assim, eu acho que o casal, isso serve para o casal que está pensando em engravidar, que está nessa fase, é a hora de tentar fazer tudo o mais limpo, o mais saudável possível, porque a gente sabe que isso faz a diferença. Então, é aquela tríade, atividade física, é evitar álcool e tabagismo, tá? Porque a gente sabe que Uhum. isso influencia muito na qualidade seminal. Ter uma boa qualidade de sono, porque o Uhum. sono ele melhora a parte hormonal, ele faz que você tenha um melhor autocontrole em relação à alimentação e tudo mais. E, e se cuidar, atividade física, tá? Uhum. Uma outra coisa que influencia negativamente também a parte do sêmen é o uso de drogas ilícitas. Então, assim, Sim. principalmente a maconha, a gente sabe que ela tem uma influência muito grande no, na morfologia e na motilidade dos espermatozoides, então na qualidade desses espermatozoides. Mas eu diria que o principal é estilo de vida. Então, assim, Uhum. essa é a parte que o nutricionista entra, que o Exato. educador físico entra, que é o momento que o casal vai estar mais apto, mais, digamos assim, mais faminto por resultado. Porque não Uhum. necessariamente é um resultado estético. Ah, eu não quero ficar bem para ir para praia, para formatura, para o casamento. Sim. Eles estão pensando em algo a longo prazo. Pô, eu quero caprichar para conseguir engravidar, ter um filho, ter uma boa qualidade seminal. Então, assim, nesse momento, é um momento que a decisão partiu dele por algo dele. Então, eu Uhum. acho que é um momento em que, se a gente fizer tudo certo, uma equipe multidisciplinar trabalhando nesse casal, nesse homem, ele vai ter uma aceitação boa do tratamento proposto aí como um todo e ele vai se empenhar, né? Vai ter uma adesão, ele vai participar desse tratamento porque é algo que ele está buscando. E é algo que teoricamente a gente consegue medir. Então, Sim. assim,
A gente pega um espermograma, a gente pede uma análise de fragmentação do DNA, que é o dano nuclear desses espermatozoides. Quando ele começa com atividade física, dieta, cessa o tabagismo, bebida alcoólica, que ele se dedica, a gente consegue ver essa melhora Com em certeza. 3, 4 meses. E daí o paciente vê o resultado e ele se anima, ele fala, pô, doutor, melhorou bastante, né? Uhum. Aí é o momento da recompensa. Sim, você está se esforçando, está fazendo o seu melhor, a equipe toda está trabalhando em prol disso, e com isso, consequentemente, vem aí a concepção, o filho e a alegria da família. É, exatamente. Quando eu atendo o casal realmente nesse contexto, né, que já estão querendo buscar e tudo mais, principalmente quando eu atendo a mulher que ela já, ó, doutor, em janeiro de 2025 a gente já quer começar a tentar, e a gente fala assim, ó, então já traga teu marido para se constar aqui comigo também, exatamente para esse contexto, né? Porque quando a gente entra nos fatores, né, as questões multifatoriais que vão aumentar é essa questão de estresse oxidativo, e a gente traz esses perfis de inflamograma, né, seja laboratoriais ou de análise clínica mesmo, a gente vê total relação com esse contexto, né? Então, eu já puxo realmente assim como uma terapia de casal, né, o paciente para entender o nível de estresse, empresa, a fase que eles se encontram. Às vezes a fase é uma fase do momento que eles acabaram de se casar, estão terminando de reformar o apartamento novo que eles acabaram de comprar e a empresa também está numa fase de expansão. Ó, peraí, tá muito fator estressor aí, né? Sim. Talvez, né, o momento não esteja total favorável não para a mulher, mas muitas vezes para nós homens, né, que nosso fator estressor é muito grande e nós somos muitos intrínsecos, né? A mulher ela se abre, ela compartilha um pouco do estresse, né? Seja em terapia, nós homens muitas vezes nós ficamos mais resguardados com os nossos estresses e muitas vezes, obviamente, nós homens descontamos em alguns fatores, né? Como o aumento da bebida. Então, não é só aquele futebolzinho de domingo, lá, aquela peladinha de bebida, mas acaba recorrendo ali para dar aquela desestressada, para não descontar na família, para não descontar na esposa, para não descontar no funcionário. É realmente essa questão. E ainda a gente falando sobre infertilidade masculina. Uma coisa que eu vejo que tem uma relação é o que a gente está vendo, né? Essa busca estética cada vez maior, principalmente pelo âmbito digital, a comparação e tudo mais, que é exatamente um ponto que a gente trouxe lá no começo. Muitas pessoas recorrendo a medicações, né? Nós homens, né? A medicações hormonais, muitas vezes para fins estéticos, é, e isso diretamente relacionado à infertilidade, né? Eu acho que antes da gente falar sobre apenas o abuso dos esteroides anabolizantes, mas as consequências muitas vezes, né, do que se vê e a gente vem vendo esse aumento dentro do consultório, né? Sim, sem dúvida. E eu queria puxar um gancho ainda, dessa parte da infertilidade do casal, que lá na década de 80, a faixa etária média em que as mulheres engravidavam era na faixa de 19 anos. E hoje essa média está em 27 anos. Caramba. Então, assim, a gente sabe que com o decorrer do tempo, essa vai tendo um desgaste da parte ovariana, e a gente sabe hoje em dia também que com o decorrer do tempo, a qualidade do espermatozoide vai diminuindo. Sim. Lá atrás, pensava que o homem poderia reproduzir até os 80 anos. Uhum. Sim, pode, mas a qualidade desse sêmen, desse espermatozoide, ele é pior do que de um paciente jovem, tá? Uhum. Então, esse efeito, digamos assim, do tempo, ele é algo que é irreversível e por mais que tenha as melhores qualidades de vida e tudo, a gente sabe que tem um decaimento, uma piora aí desses parâmetros. Por outro lado, esse problema da infertilidade aí e do abuso de esteroides anabolizantes, o uso estético, é algo que é muito delicado, porque na grande maioria das vezes, o paciente ele não é informado, por exemplo, desse possível efeito colateral. É algo que é muito pouco falado, tá? E sim, na grande maioria das vezes, os estudos nos mostram que fazendo terapias de recuperação, estímulo testicular, a gente consegue aí 80, 85% de chance de fazer esse paciente voltar a produzir a testosterona endógena pelo testículo, mas também de ter a produção de espermatozoide. Mas tem 15, 20% que não vão voltar, tá? Uhum. E um outro fator ainda maior é
Às vezes a gente pode estar sobrepondo esses pacientes, porque raramente o médico vai falar, ah, então tá, você quer fazer o uso de esteroide anabolizante de uma maneira que não é clínica, não é terapêutica, Recreativo. é recreativa. Só que você não pediu um espermograma para ele para saber se ele tinha algum problema. Então, Sim. assim, às vezes aquele paciente ele está no limite do que poderia ser o suficiente para ele engravidar. E depois que ele tem essa paralisação, só para deixar claro, quando a gente faz o uso exógeno, então externo de medicamentos anabolizantes, o nosso sistema endócrino, a gente tem uma glândula lá no cérebro, que é a hipófise, que ela é a maestra do corpo. Quando a gente tem esse uso externo dessas medicações, seja via oral, seja injetável, o organismo, que é essa glândula maestra, ele olha e fala: tá sobrando muito, eu vou parar a produção até que isso se normalize. Então, ele para de produzir os sinais para que o testículo produza a testosterona e os espermatozoides. Com isso, enquanto o hormônio circulante está ali, esse testículo está paralisado lá, sem funcionar, e a glândula está suprimida, paralisada. Depois que termina o uso, a gente tem o depósito dessa medicação que ficou circulando no sangue. Até ela, digamos assim, ser toda depurada, eliminada do organismo, vai algum tempo. E nesse tempo o paciente tem sintomas severos de hipogonadismo, porque ele está sem testosterona, ele estava acostumado com uma testosterona em um nível muito alto, parou o uso, agora essa testosterona vai basicamente para o zero, porque o testículo dele está paralisado e não está produzindo. E vai levar um tempo até que esse testículo volte a produzir essa testosterona. Quanto tempo? Depende de cada indivíduo, depende do tempo que ele usou o esteroide Tem muita anabolizante. relação. Às vezes o tempo de uso é o tempo da recuperação. Não necessariamente, Ah, não tá. necessariamente, tá? Então, Uhum. assim, a gente sabe que pacientes que usaram por mais tempo, a chance de Uhum. a recuperação geralmente é mais demorada. Sim. Mas tem pacientes que usaram por curtos períodos de tempo e que nunca recuperam, Sim. entende? Então, Uhum. assim, esse a gente não tem essa informação consolidada de que até Uhum. tanto tempo é seguro ou a chance de retorno é Sim. grande ou não. Isso a gente não pode falar. Aham. Então, esse testículo está paralisado, sem produção de testosterona, e a glândula lá está paralisada. Até essa glândula voltar a produzir estímulo, e esse testículo, digamos assim, pegar no tranco, vai tempo, e esse tempo o paciente está sofrendo, porque ele está com a testosterona baixa, com isso a libido está ruim, a ereção está ruim, ele perdeu a Disposição, qualidade de musculatura, ele vida. perdeu a massa muscular, ele não está conseguindo ter as atividades dele diárias da maneira que ele usava, então isso gera um quadro depressivo, Uhum. geralmente ele ingere mais calorias, ingere mais carboidrato, que daí vai ter Uhum. uma descompensação e tudo isso Uhum. termina piorando também na parte da fertilidade. Então, assim, o esteroide anabolizante, ele está sendo usado sim, é aquilo que eu falei no começo, por Sim. muitos pacientes que não deveriam usar e quem de fato se beneficiaria não tem acesso ou não, Exato. Não é à não toa tem que a gente viu informação. o aumento dos preços, né? Também, Né? também. Então, isso É, tentando segurar, mas mesmo assim segura. isso quando a gente está falando de De farmácias farmácia, né? magistrais ou farmácias de rede, Exato. né? Porque a gente sabe também que O uso o underground underground é o que tá mais por aí e acontece. é o que mais acontece e muitas vezes o paciente não sabe o que está usando, né? Porque Exato. não necessariamente o que está no rótulo, vindo de uma farmácia underground, é o que de Uhum. fato contém ali no, na ampola. Exato. E a gente sabe que também os perfis das drogas têm uma ação inibitória maior ou menor, então pode Exato. demorar mais ou menos, e também os efeitos colaterais que além disso, né, do crash hormonal quando para o uso, os efeitos colaterais dos esteroides anabolizantes ao longo do tempo, né? Ele é gradual. Então, o principal efeito é cardiovascular, a gente sabe que piora a saúde do coração, aumenta a aterosclerose, consequentemente aumenta o risco de Hipertrofia miocárdica. hipertrofia miocárdica, aumenta o risco de arritmias, aumenta o risco de infarto, Uhum. aumenta o risco de ter um AVC. E essa epidemia é difícil. A gente sofre bastante. Tem muito paciente que Uhum. procura a gente porque fez o uso, e tem alguns Uhum. pacientes que fizeram uso sem saber, o que é muito Exato. triste. Então, às Perfeito. vezes ele foi em algum médico, o médico falou: ah, tá com a libido baixa, quer ganhar Vamos. um pouquinho de massa muscular, eu vou te passar um manipulado aqui. Aí o Uhum. paciente tem aquela receita que parece um livro de tanta coisa que tem ali naqueles comprimidos e ele não Exato. sabia que estava fazendo uso de esteroide. Exato. Então, aí ele descobre, depois que veio, que o efeito colateral já está ali instalado e que ele está tentando engravidar e não está conseguindo, ou que Exato. o eixo, a própria produção da testosterona está difícil de retornar, e aí a gente tem que É. correr atrás aí para voltar esse homem Exato. para É. atividade.
E na grande maioria das vezes é um trabalho multidisciplinar também, né? Porque o cara Exato. ele fica depressivo, ele não tem aquela performance, aí ele tem distúrbios alimentares associados, às vezes distúrbios de imagem, tá? Exato. Então, o psicólogo, psiquiatra, urologista, endocrinologista algumas vezes, Exato. e o nutricionista E é uma entra. coisa que vai levando a outra, doutor, porque assim, o desuso, né, o descontínuo do uso recreativo dos esteroides anabolizantes traz essa consequência, né, resistência periférica à insulina, né, então aumento da pressão sanguínea, etc. Mas trazendo até essa questão, né, da resistência periférica à insulina, então as chances do aumento de gordura visceral, gordura abdominal, né, esse aumento do peso, né, de gordura antes né, aquele jovem, aquele adulto não tinha nem perfil, né, em sobrepeso, e aí ele atinge um sobrepeso por conta do desuso, e é exatamente isso. Então, parou de usar, já não está produzindo e está tendo consequências que vão piorar o retorno disso, né? Mas acredito que muitas pessoas aqui que vão assistir esse podcast vão ter aquela questão, nossa, mas a gente tá vendo inúmeros fisiculturistas, o próprio Siban acabou de ter um filho, né? E realmente, assim, os cuidados aí, por exemplo, putz, a pessoa utiliza, seja um atleta, um fisiculturista, no sentido assim, mas que realmente é um momento que ele tem que fazer uma pausa, e quais medicações ele deveria utilizar para retomar esse eixo, para que mesmo que ele seja um fisiculturista, ou realmente uma pessoa que usa de forma recreativa, mas que tem essa preocupação, ó, vou usar recreativamente falando, mas eu quero em breve engravidar eu e minha esposa. Essa é uma ótima pergunta, e isso é algo que a gente não aprende nos livros, tá? Então, isso é Exatamente. vivência, é estar ali no dia a dia. Então, assim, a gente sabe de alguns casos de fisiculturistas que engravidam, mas isso é exceção, tá? Lá atrás, a testosterona foi tentada como um anticoncepcional masculino, Uhum. tá? Por quê? Porque sabe que no uso diminui a produção de espermatozoides e muitas vezes cessa a produção, fica azospérmico, que a gente fala, é quando no exame não vem nenhum espermatozoide. Mas ela não tinha uma efetividade muito boa. Então, uma pílula aí tem 99,5% de chance de não engravidar, a testosterona ficava ali em torno de 80%, Uhum. 85%. Então, desses homens que usavam testosterona, ainda assim 15 engravidavam. Partindo do pressuposto que o Sibam foi uma gravidez natural, Edu Correia também, recentemente teve Uhum. filho. Então, partindo do pressuposto que foi uma gravidez natural, pode ser feitas algumas medidas intraciclo aí, a fim de tentar manter a saúde desse testículo. Não é algo como um homem que está natural, digamos assim, e que está fazendo a dieta, atividade física, acompanhando com o urologista, tá? Mas existem algumas medidas que dá para ser realizado sem garantia. Pode ser que tenha sido natural, ele não estava se cuidando, não estava tentando e estava dentro desses 15% que não ficam azospérmicos e que engravidaram, tá? Uhum. E também pode ser caso de FIV. Às Sim. vezes ele, antes de começar o ciclo e tudo mais, ele pode ter congelado o espermatozoide e esse espermatozoide posteriormente foi feito uma fecundação in vitro e foi colocado na Uhum. mulher, tá? Então assim, hoje, se você chegar pra mim e falar assim, ó, eu quero muito ser pai, mas eu sou um bodybuilder e eu vou ter competição e tudo mais. A gente vai fazer um espermograma, vai avaliar se tem espermatozoide viável, como é que tá esse espermatozoide, e a minha conduta particular é congelar, tá? Porque quando você vai aumentar a dose, estressar, usar diversos ésteres, os 19-nor, oral, vai colocar bastante sobrecarga ali, a chance da gente fechar esse eixo é grande. E Uhum. se eventualmente um dia ele fechar de fato e não voltar a produzir espermatozoide, a gente tem alguns ali que podem ser usados para você ter um filho seu, tá? Sim. Então, se alguém fosse pedir a minha opinião, doutor, quero fazer TRT. E só para deixar claro, essa parte do fechamento do eixo da testosterona não é só para os abusadores, tá? Então, assim, se Exato. um menino de 18 anos que tem o hipogonadismo, que a testosterona baixa, por alguma causa natural, ele tem alguma deficiência do testículo ou do eixo hipófise que não sinaliza a produção de testosterona, e ele for usar testosterona endógena, mesmo que para ter níveis saudáveis, normais, esse pequena quantidade de testosterona que ele vai estar sendo submetido já é o suficiente para fechar o eixo, tá?
Então, essa é uma das coisas que a gente tem que pensar no paciente que tem lá 35 anos, está estressado, comendo mal, um Uhum, sobrepeso, talvez uma obesidade ali grau 1, e ele chega e fala: Doutor, minha testosterona tá baixa, vamos repor? uhum, Se é um desavisado, talvez ele chegue e fale: De fato, sua testosterona tá baixa, vamos repor, que vai ganhar um pouquinho de massa muscular, exato. vai aumentar a sua capacidade, você vai conseguir fazer mais musculação, vai facilitar emagrecer. Só que você perguntou se ele quer ter filho, se ele tá casado, se Exato, daqui o plano dele pro ano que vem é ficar magrinho para conseguir ter filho. Então, às vezes você exato. pode fazer, digamos assim, esse tratamento, porque tem a indicação de fazer o uso da testosterona, mas talvez o efeito colateral ele não esteja disposto a tomar. Exato, e ainda mais pelos os outros contextos que são multifatoriais, né? Então, às vezes lá, realmente, pô, tá com a textura mediana para baixo e tal, etc. Tá tendo sintomatologia sobre isso, mas é, é uma pergunta que eu sempre falo, você tentou de fazer de tudo para que esse eixo, para que essa resposta seja melhor? E o que que seria tentar de tudo? Realmente, assim, você melhorou a tua alimentação? Como que tá o consumo alcoólico semanal? Como que tá teu nível de estresse? Como que tá o teu sono? Exatamente tudo que a gente falou que é o estilo de vida, às vezes nem fez isso. E é onde eu vejo, daí é onde a gente olha lá, parâmetros laboratoriais, ferritina alta, PCR, homocisteína, aí a gente olha lá a questão do colesterol, triglicérides, com as suas alterações por conta desse estilo de vida mais desajustado. Se a gente entra com uma reposição de testosterona, as chances que esses quadros laboratoriais e clínicos, eles até piorem. Sim. Então, o colesterol já está desajustado, vai desajustar mais ainda, né? Que são fatores, né, extremamente importantes a gente realmente estar falando isso, né? Porque é exatamente isso, né? O que a gente produziria ali semanalmente de uma forma normal de testosterona, em média 75 miligramas, né? Por aí. E ao, de repente, do nada, você taca lá 200 miligramas semanal de testosterona, realmente é assim, é mais do que o dobro, né? E realmente, né? Seja um bodybuilder ou não, mas uma pessoa já aplicou, que seja uma Durateston, uma Deposteron, um Simpionato de farmácia, né? Já vai ter essa inibição do eixo e possivelmente alguns colaterais. E doutor, a gente está falando de tendências, né? O uso da TRT, da terapia de reposição de hormônios. E uma tendência que a gente vê, inclusive a gente vê muitos vídeos de memes sobre isso, que é o uso do famoso Tadalafila, né? Gostaria que você explicasse mais sobre essa medicação e, né, os seus efeitos, mas também os seus colaterais, que eu acho que é importante, porque realmente virou uma febre, né? Tanto que um Tadala aqui e tal, etc. Né? Hoje em dia o bonde do Tadala vem forte, né? Vem, vem Então, assim, forte. o TikTok tá forte, tá todo mundo forte e, meninas, a grande maioria aí tá adulterado, viu? O pessoal não A tá pra gasolina tá brincadeira. aditivada. É. Então vamos lá. O Tadalafila, ele, assim como o Sildenafila, Vardenafila, são medicamentos que são inibidores da fosfodiesterase 5, tá? É um nome grande aí, Uhum, estranho, mas vamos começar com a história. Lá na década de 80, a Pfizer estava tentando desenvolver um medicamento para controle pressórico em pacientes que tinham dor no peito ou já tinham um infarto, tá? uhum, Então, uma medicação que fosse segura para baixar a pressão. Esse era o sim. objetivo. E eles viram que os homens que tomavam essa medicação ficavam felizinhos, sabe? Uhum, E daí eles olharam aquilo, que era um efeito colateral, então, felizinhos os homens tinham ereções, sob estímulo, então uma melhora da qualidade das ereções. E eles olharam aquilo e viram que não era tão bom para baixar a pressão, mas que era bom para ter uma ereção, melhorar a qualidade da ereção. Então a pesquisa foi mudada de foco, tá? É um dos medicamentos que foi mudado de foco. Saiu da área que estava sendo pesquisada e foi introduzido em outra, e hoje em dia é a medicação que a gente tem aí, que é o Viagra. Foi lançado na década de 90, tá? E mudou o paradigma da urologia e da medicina sexual. Porque antes, se o cara tinha uma disfunção erétil, ele tinha a opção de fazer uma injeção no pênis para ter a ereção, e a outra opção era a cirurgia de prótese peniana, tá? Então, assim, digamos que procedimentos e tratamentos um pouquinho mais invasivos. Já com a medicação oral, ele conseguia voltar a ter uma melhora da qualidade da ereção com um comprimido. E aí veio a Blue Pill e fez a Pfizer ser o que é hoje, tá? E de tabela, depois, posteriormente, nos anos 2000, que caiu a patente, veio o Tadalafila,
e todas essas classes. Então, assim, eles são medicamentos que eles vão agir ali no ciclo da produção do óxido nítrico, a nível corporal. Então ele vai inibir que seja degradado o óxido nítrico, e o óxido nítrico é um vasodilatador. Então, consequentemente, ele aumenta ali o influxo sanguíneo arterial. Então vai chegar mais sangue pelas artérias, tá? Sob o estímulo, então isso é importante. Então, se eu tomar um tadalafila e for dormir, eu vou ter uma ereção? A não ser que tenha um sonho erótico, alguma coisa do tipo, não, tá? O tadalafila, você toma o comprimido, ele vai melhorar o estímulo em que você vai receber. Então tem que ter o estímulo visual, tátil, o que seja, que vai desencadear essa ereção e vai ter um afluxo sanguíneo melhor ali no pênis e, consequentemente, uma melhora da ereção. E daí, com isso, tem a relação. Então, como lá atrás essa medicação foi desenvolvida por um grupo muito específico de pacientes que já tinham algum problema cardiológico e tudo mais, então do ponto de vista cardiológico, que é o grande medo, né? Pô, um amigo meu tomou e infartou. Então, assim, na grande maioria das vezes não é por conta da medicação. Esse paciente talvez tivesse algo que levou ele a ter essa disfunção erétil, seja um diabetes, uma doença coronariana, uma doença arterial O generalizada, que muita algo do gente vê, tipo, o que a gente e vê ele também desculpa, doutor, não, é tá o bom. uso, por exemplo, né? Putz, tá ali na noite, na festa, usou vários estímulos, às vezes uma anfetamina, um álcool, um energético, excesso de cafeína, Isso. mas o uso eu acho que é um dos problemas, Isso. né? E assim, às vezes o que acontece é que o paciente ele já é um paciente um pouco mais debilitado, fragilizado. Então, Uhum, assim, pensando num paciente doente que precisa do uso da medicação, é aquele paciente que já é um senhor ali, na uhum, faixa dos 70, diabético, sobrepeso, então ele já tem um risco cardiovascular mais alto. Aí ele toma a medicação, volta a ter uma ereção e quer namorar ali vigorosamente. E daí o coração não aguenta. Só que daí fica meio que esse tabu, pô, mas foi o Tadalafila, né? Na verdade, não, foi a atividade vigorosa. Então, assim, ele teve uma atividade que precisou do cardiovascular dele e o cardiovascular dele estava debilitado, tá? Então, do ponto de vista da medicação, ela é muito segura do ponto de vista cardiovascular. A diferença entre os dois principais, então, entre o Viagra, que é o comprimido azulzinho, que tem na dose de 25, 50 e 100, e o Tadalafila, que tem o de 5 miligramas e o de 20 miligramas, é as doses, tá? E a meia-vida. Então, o Viagra, ele tem uma meia-vida, digamos assim, uma duração de 6 a 8 horas. Já o Tadalafila pode chegar a 36 horas, caramba. tá? E algumas peculiaridades deles. Então, o Viagra, o ideal é tomar ele 1 hora e meia, 1 hora antes da relação, e ele tem interação na absorção com alimentos. Então, o ideal é que seja tomado com o estômago vazio. Já o Tadalafila não tem esse problema. Ele também tem que ser tomado 1 hora e meia antes da relação, mas pode ser junto com alimentos, não tem problema nenhum. O principal efeito colateral do Tadalafila é dor muscular, tá? Então, assim, ele tem dor na panturrilha, alguns pacientes se queixam de dor nas costas. E um efeito colateral comum dos dois é um pouquinho de coriza, tá? Uhum, O nariz também fica um pouquinho trancado ali, entupido. Rubor facial, então fica com o rosto vermelho e às vezes o olho vermelho, tá? uhum. Então esses são os principais aí efeitos colaterais. A coisa mais importante de saber é que eles têm interação com nitrato, que é um dos medicamentos usados para baixar a pressão, então não pode ser tomado em associação. Uhum. Tomar os dois juntos, você diz, ou associação com outros medicamentos? Não pode tomar o Tadalafila, nenhum desses medicamentos da classe, com uso de De nitrato. nitratos. Isso, que o principal medicamento que tem é isosorbida, que é remédio para dor no peito, tá? Uhum. E se eventualmente tiver algum problema e for parar no pronto-socorro, é importante falar que tomou a medicação. Uhum. Porque às vezes está com a pressão alta e eles querem fazer esse remédio para baixar a pressão e pode dar interação Não e fazer pode dar mal, tá? interação. E, e o Tadalafila é muito utilizado, né? Então, assim, hoje em dia a gente usa como primeira linha para disfunção erétil, recuperação pós-cirurgia de próstata. O Uhum. sildenafila também é usado para tratar hipertensão pulmonar, tá? Então, Uhum. um outro uso aí além da medicina sexual. Uhum. Então, pacientes que têm hipertensão pulmonar, como ele dilata as artérias, é utilizado o sildenafil em doses altas, tá? Sim, 200 miligramas, 300 miligramas. Para disfunção erétil, a gente geralmente usa 50, no máximo 100, para sim, tratar essa hipertensão pulmonar. Mas são drogas seguras, sim. drogas que estão há muito tempo aí no mercado e que Aham, ela tem o seu papel e é um papel muito importante, sim, na área sim. da medicina sexual. E trazendo um contexto de quem não tinha disfunção
erétil, mas utilizou a medicação para sim melhorar a performance sexual. Muito utilizado pelos jovens, né? Que eu vejo que aí daí já vem uma questão de um vício, de um abuso. As consequências são mais psicológicas de achar que vai falhar sem a medicação ou pode sim ter alguma consequência só se caso, na verdade, realmente não soubesse que tivesse alguma condição, né, terciária ali que poderia enfatizar alguma coisa. Não, na grande maioria das vezes é seguro, tá? Não quer dizer que é para usar. E ela não é uma droga que causa dependência, ela não causa vício, tá? Porque ela não tem os critérios. Então, assim, ela Uhum. não tem tolerabilidade, ela não causa dependência, não tem síndrome de abstinência. Mas, na grande maioria das vezes, ela é a muletinha, né? Então, Uhum. assim, você tem uma insegurança, o medo de falhar e tudo mais, e daí você toma pra ter uma ereção melhor. Uhum. Mas tem um professor meu lá da USP que ele costuma falar assim: carro tem um tanque. Não adianta você pôr mais do que o limite do tanque, vai Sim, transbordar. Então, assim, você dá um remédio para um cara que tá saudável, que já tem uma ereção 10 de 10, não vai trazer nenhuma melhora. É sim. mais um efeito placebo mesmo do que Uhum. qualquer outra coisa. E até mesmo assim, ó, talvez a questão de realmente assim, ter uma relação contínua uma vez, mais de uma vez no mesmo ato, né? Talvez, né? O período refratário ali, o tempo de recuperação, talvez seja esse contexto aí que os jovens busquem, porque nós, diferentes, né? A gente teve a ejaculação ali, os homens levam um tempo para se retornar, né? Isso, então assim, ó, o Tadalafila, nem nenhuma dessas medicações melhora o tempo refratário, tá? Uhum. Talvez, digamos assim, a ereção da segunda, que já é aquela ereção não tão boa, talvez ela fique um pouquinho melhor, ok. Mas eu acho que vale a pena caprichar mais na primeira Uhum, do que perfeito. tomar o Você precisou Tadalafila e de ir uma pra segunda segunda. porque a mulher não estava satisfeita, Eu então. acho que vale mais caprichar na Boa, primeira, tá? perfeito. Então, assim, eu acho que. E é isso que você falou, na grande maioria Uhum, das vezes, essa insegurança é no primeiro relacionamento, uhum, no primeiro encontro, que você não sabe como vai ser. Isso tudo com um pouquinho mais de intimidade, conversa, é passível de ser resolvido. ah, Não perfeito. precisa de um comprimido pra isso, não. E a gente falando ainda muito da estética, né? Pode tosser, doutor, tá sem problema não. O doutor não parou de falar, hein? Acho que foi o convidado que mais falou, Léo. Muito Você ar, tá muito com ar. trabalho pra gerar esses cortes, hein, Léo? Bota a mão pra escolher qual é o melhor corte, porque tá fantástico, pessoal. Então, uma das dúvidas aqui, que realmente a gente vê que os procedimentos estéticos, eles estão cada vez aumentando, né? Harmonização facial, cirurgias plásticas e tudo mais. E nós vemos hoje que realmente nós homens, né, também estamos buscando mais procedimentos estéticos, né? Tá se quebrando o tabu, né? Seja até para a parte facial, corporal, mas até para a questão sexual. Nós temos alguns procedimentos estéticos, então, doutor, Sim. que possa ser feito, que possa melhorar essa, essa autoestima e tudo mais. O que temos aí como tendência e realmente que vem sendo muito bacana, né, no meio da saúde sexual masculina. Sim. Então vamos lá. Isso é algo que é tentado há bastante tempo, tá? E eu acho que se perguntar aí pra todos os homens se queria mais 2 centímetros, a grande maioria diria que sim, Sei. tá? Apesar da gente saber que em alguns estudos que as mulheres elas preferem mais o calibre do que o comprimento, Uhum. tá? Então assim, não é o comprimento, e sim o calibre e a maneira que é feita a relação sexual. Exato. O estímulo feminino é na grande maioria ali no clitóris, no introito vaginal, e não necessariamente lá no fundo, que é o que traria aí o comprimento peniano. Além do que a vagina tem um comprimento limitado, ali 12 a 14 centímetros, dependendo da mulher, então não tem por que ter um pênis muito maior do que isso. Mas sim, hoje em dia isso está bem em alta, a estética genital. Começou na Ásia, o pessoal tentando fazer engrossamento, alongamento peniano, e hoje em dia o que a gente tem aqui no Brasil, na grande maioria das vezes, é o engrossamento com ácido hialurônico, tá? É feito a aplicação com anestesia local, em consultório, e tem um ganho do calibre do pênis com o ácido hialurônico. Existem procedimentos também de escrotoplastia, com o qual a gente consegue
fazer algumas manobras de cirurgia plástica, lipoaspiração, para ganhar um pouquinho de comprimento, ter uma melhor exposição do pênis. E também os procedimentos ali relacionados ao prepúcio, né, que é a fimose. Frenuloplastia, a própria postectomia, que melhoram a estética do pênis como um todo, mas também a funcionalidade. Então existem essas alternativas, hoje em dia está bem em alta, mas não, ninguém está ganhando comprimento de pênis, tá? A gente consegue proporcionar um maior estado flácido. Então, quando o pênis não está em ereção, ele tem um aspecto um pouquinho maior, porque o ácido está ali, digamos assim, Uhum. retificando esse pênis, e a gente consegue ter ganhos significativos de calibre, tá? Então, o pênis fica Uhum. mais grosso por conta desse ácido hialurônico. Uhum. É um procedimento seguro, tá? Com uma baixa taxa de complicação e que é um procedimento que a gente tem maneiras de reverter, tá? Então, o preenchimento peniano não ficou bom, migrou, não ficou satisfeito, a gente consegue reverter com uma medicação e também, caso queira, a gente consegue fazer mais sessões para Uhum. Aumentar melhorar o calibre. isso. Uhum. E uma das coisas que nós vemos muito é sobre a questão de preocupações realmente com a questão da ejaculação precoce, né? Do homem ter o medo de questão de logo no início do ato já haver a ejaculação e tudo mais. Quais são os principais fatores que levariam a uma ejaculação precoce e quais são os tratamentos e a diretriz urológica para realmente melhorar essa performance sexual no homem com ejaculação precoce? Hoje só temas curiosos, né? É, Então, exato. o público aí vai ficar satisfeito e bem informado. É, e é engraçado que acho que quem vai gostar mais disso vai ser as mulheres do que os homens, Pode ser que sim, pode ser que sim. que vai pedir pro marido assistir. Então vamos Então lá, vamos lá. doutor. A ejaculação precoce, ela basicamente é dividida em duas entidades. A primária, que é aquele paciente que, desde a primeira relação, ejacula em menos de 1 minuto. 1 minuto, Uhum, tá? E a secundária, ou adquirida, ou traumática, como queiram. Então era um paciente que tinha um tempo de ejaculação considerado normal, que é maior do que 3 ou 4 minutos. Lembrando que a média aí mundial é mais ou menos 4,7 minutos, então quase 5 minutos, tá? E aquele paciente que vinha normal e aconteceu alguma coisa que ele passa a ejacular rápido. Então a gente precisa distinguir isso, porque as formas de tratamento são diferentes. O mecanismo da ejaculação é algo muito complexo, não é uma uhum, chavinha, tá? Então envolve sensibilidade peniana, envolve reflexo medular, então assim, como esse estímulo é levado até a medula e consequentemente até o cérebro, envolve fluxo de neurotransmissores, tá? E que vai chegar até a ejaculação. Então isso são diversas as formas que a gente pode usar para tratar. Mas eu diria que o primário, que é aquele que sempre começou assim, a gente tem que investir forte nele, porque é um paciente que 1 minuto, tempo de ejaculação, ele precisa então de terapia medicamentosa, psicoterapia, uma avaliação fisioterápica, urológica, eventualmente até neurológica, avaliação dos hormônios, que pode ter alterações de hormônios e até mesmo algumas infecções que levam ao quadro de ejaculação precoce, tá? E no caso secundário, a gente tem que tentar entender qual foi o fator que fez esse homem mudar. Essa eu acho que é a parte mais difícil. uhum, Envolve muita conversa, envolve terapia, tá? Mas eu acho que assim, a grande parte dos pacientes que vêm até nós no consultório falando, doutor, eu tenho ejaculação precoce, eu ejaculo rápido. Na grande maioria das vezes, não. Ele está insatisfeito com a ejaculação dele, uhum, mas ele não é um ejaculador precoce, tá? Então, os estudos PEPA, estudos de ejaculação precoce, eles nos falam aí em cerca de 20 a 25% de pacientes com queixas ejaculatórias, não necessariamente ejaculação precoce. Daí eu acho que é isso. Eu acho que o primeiro passo do urologista é acolher, orientar, mostrar o que é normal e o que não é, mostrar alternativas. Existem tratamentos psicoterápicos, meditação, respiração, existem tratamentos farmacológicos, medicamento via oral, medicamento tópico, existem cirurgias que podem ser usadas para tentar melhorar isso, e existem até exercícios que o paciente pode fazer em casa para ajudar nisso, uhum. tá?
Mas eu acho que o mais importante é o médico ter a sensibilidade e entender o que está acontecendo com esse casal e o porquê isso está chegando lá, tá? Não é fácil, requer tempo, requer intimidade do paciente com o médico, confiança também, Uhum. para que possa fazer uma anamnese, consiga entender como começou, quando começou, por que isso é um fator de incômodo, para poder indicar e conduzir. A ejaculação precoce não é um tratamento pontual, então assim, eu não vou te dar uma pílula e vai resolver. É algo em que vai ser construído. Então, assim, são diversas consultas, diversas tentativas, diversos erros, a fim de chegar naquilo que vai satisfazer o casal. Uhum. Então, eu, particularmente, eu não corro atrás de um número. Então, nós Uhum. vamos durar X. Não. Eu acho que a gente tem que usar de todas as ferramentas que a gente tem, de todos os profissionais que a gente tem, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, para que a gente consiga fazer que esse casal ou esse paciente consiga chegar no objetivo dele e que não necessariamente é um número. Então, assim, a ejaculação precoce por si só, a classificação dela é um número, né? Mas eu acho que o tratamento envolve todos esses âmbitos para conseguir o resultado que não é um número, e sim uma Uhum. satisfação, confiança para esse paciente. Sim. E eu vejo que tem algum fator também que é importante falar sobre a população vem tendo um adoecimento mental, né, muito, né, evidente. E o uso da medicação antidepressiva também já trazer o efeito oposto, né, que é o homem não conseguir muitas vezes ter a ejaculação, mas às vezes utilizado, então essa medicação em dosagens menores, de forma assertiva, seria uma das formas de Sim, auxílio disso, ou até mesmo aí, depois futuramente pensando em uma pessoa que está no tratamento de depressão, que já se incomoda do fato de não conseguir ejacular. sim, sem sombra de dúvida. Então, assim, uma das opções de tratamento de medicamentos bioral são os antidepressivos, tá? Principalmente aí os inibidores da recaptação de serotonina, que a gente sabe que eles aumentam o tempo ejaculatório, mas Uhum. também não é algo milagroso, tá? Então, assim, a gente está falando em pacientes ejaculadores rápidos que vão ganhar aí 2 minutos em tempo ejaculatório. Então, assim, é por isso que a gente citou lá atrás a pornografia e a educação e a normatização que ela traz de algo que Uhum. não é natural e Não é não é natural. normal. Então, um filme dura meia hora e o indivíduo olha aquilo e fala: eu duro 5 minutos. O problema sou eu. Mas não, aquilo lá é um filme, aquilo lá não é vida real, aquilo lá não é natural, não é o que acontece no dia a dia, tá? E sim, pacientes depressivos são pacientes que fazem uso de diversas classes de medicamento e que podem influenciar, sim, tanto no orgasmo quanto na ejaculação. Muitos deles podem evoluir com quadros de ejaculação retardada, que daí a demora é maior do que 30 minutos para conseguir ter uma ejaculação, ou até mesmo a anorgasmia, que é o Uhum. paciente que não ejacula e não tem orgasmo. Uhum. São condições muito delicadas, que na grande maioria das vezes envolve alteração de medicação, e são diversas classes de medicação que esses pacientes fazem uso. A psiquiatria tem que estar em conjunto com a gente, muitas vezes consultas juntos, e desse aspecto, o principal, na grande maioria das vezes, é o controle da saúde mental, da doença mental, né? Então, assim, essa depressão tem que estar bem controlada para que comece a diminuir as doses da medicação e ver como ele vai responder, para daí a gente ver se consegue trocar a classe de medicação para que a gente consiga também tentar entrar e atuar nessa parte do desejo, que também muitas vezes os antidepressivos diminuem o Uhum. libido, o desejo, também a parte ejaculatória. Uhum. Perfeito. Não, fantástico. E puxando um pouquinho pro meu lado, doutor, a questão de nutrientes, de alimentação, de adequação nutricional. Nós vemos que, por exemplo, temos relação, não que o ZMA como suplemento vai aumentar os níveis de testosterona, mas sabemos sim que deficiências de zinco, magnésio, há uma relação a níveis mais baixos desse hormônio, principalmente desse hormônio masculino. Do que a gente pode trazer de perfil não apenas medicamentoso, mas nutracêuticos que possa tanto melhorar a libido, mas melhorar a performance sexual masculina de uma forma que realmente talvez queira trazer uma conduta um pouco mais realmente mais fitoterápica ou mais holística da questão. A gente tem alguns bons estudos, tá, em relação a fitoterápicos.
e com melhoras dos níveis de testosterona, principalmente com fenogrego, tá? Uhum. E com long jack. São doses altas, são melhoras estatisticamente significativas, mas não melhoras de que vão trazer alguma melhora clínica, tá? Então, assim, para deixar claro para os nossos ouvintes, a gente faz a medicação, a gente vê que no exame tem um aumento da testosterona, mas não necessariamente esse aumento da testosterona que está causando a melhora dos sintomas do paciente. É aí que a gente tem a dificuldade de controlar e por isso são feitos estudos controle placebo, que são esses casos. Então a gente tem uma melhora dos níveis de testosterona, mas não necessariamente uma melhora da sintomatologia. Então, se é aquele paciente que está querendo aumentar um pouquinho a testosterona, que não seja um paciente hipogonádico, que tem indicação do uso de testosterona para tratamento, é uma alternativa. A gente sabe que vai ter um aumento do número de testosterona. Agora, o quanto essa testosterona que vai ser aumentada vai trazer, digamos assim, um resultado atlético, uma melhora de performance, é difícil a gente quantificar, mas a gente sabe que aumenta, tá? Por outro lado, uma outra medicação que também pode ser utilizada em casos indicados, principalmente pacientes hipogonádicos sintomáticos e que não têm o desejo de fazer a reposição de testosterona, é o citrato de clomifeno, né, o clomid, que ele pode ser utilizado sim também para aumentar a testosterona, inclusive como forma de tratamento dos pacientes que têm a testosterona baixa, uma medicação muito segura, o uso dela com esses fins é off-label, né? Não Uhum. é um medicamento com uso em bula indicado para isso, mas que a gente sabe que tem um perfil de segurança muito bom, poucos efeitos colaterais, o preço é acessível e é um comprimido via oral, não envolve aplicação intramuscular ou qualquer outra coisa. Então, eu acho que essas são as principais opções que a gente tem, tá? Uhum. Mas o principal de todos desse pilar são aqueles três que a gente sempre bate na tecla. Então sono, atividade física e qualidade do alimento, alimentação. Uhum. Esses três é o pilar que, assim, se tiver tudo funcionando bem, a gente tem certeza que a resposta da testosterona talvez seja melhor até do que o uso dos fitoterápicos. Ah, com certeza, com certeza. Uma das coisas que eu acho que é importante falar também é sobre realmente esses medicamentos que talvez seja interessantes serem utilizados para uma pessoa que passou por um uso recreativo, novamente voltando àquele assunto, né? Recreativo de testosterona, como, por exemplo, né, um HCG, dentre os HCGs quais seriam melhor, mas também, né, quando devemos utilizar e controlar níveis, né, de testosterona e estradiol, às vezes com anastrozol, a questão de um tamoxifeno com caloteral relacionado ao uso abusivo, né, esses medicamentos muitas vezes comumente utilizados em ciclos hormonais, né, de forma recreativa. Sim, então assim, o tamoxifeno é um SERM, né? Assim como o clomifeno, ele foi desenvolvido para o câncer de mama. Então, hoje em dia a gente não usa muito, porque a gente sabe que aumenta o risco de trombose, alguns efeitos colaterais. Então, eu prefiro usar o citrato de clomifeno com esse intuito, né? De uma recuperação de eixo. O HCG é uma medicação muito boa, tá? Mas hoje em dia a gente tem tido uma dificuldade bem grande em conseguir comprar, tá? Então, assim, as duas principais nomes de referência aí é o Choromon e o Ovidrel, tá? Tá sendo difícil de achar na farmácia, não tá sendo fácil. Tem algumas farmácias de manipulação que fazem a manipulação do HCG também. Eu não tenho feito uso, então eu tenho tentado alternativas pela dificuldade de disponibilidade, até mesmo porque o custo aumentou bastante. Além disso, a gente tem diversas ferramentas para fazer esse restart do eixo, né? São diversas medicações, mas não são medicações tão fácil uso. A grande maioria delas são injetáveis, são medicamentos Uhum. caros, Sim. tá? E são tratamentos longos. A gente está falando 3, 6 meses de tratamento para tentar fazer o testículo reiniciar, voltar a produzir testosterona, voltar a produzir espermatozoides, sem garantia, né? Então, assim, talvez o que você gastou no ciclo, gastou para testosterona lá com fins estéticos, a sua recuperação saia muito mais caro. Uhum. Sim. E, doutor, trazendo uma relação músculo-hormônio, nós sabemos que o nosso sistema músculo-esquelético hoje também é considerado como órgão endócrino. No contexto de ponto de vista, assim, a não uso da hormônio, mas sim, quanto maior a condição e a qualidade de massa muscular que nós tivermos,
ao longo dos nossos anos, pensando em longevidade, também é o que vai se manter um nível de testosterona mais estável, pensando num homem acima de 50 anos, mas que tem uma condição de massa muscular favorecida para ele? É uma pergunta um tanto quanto capciosa, tá? É uma boa pergunta, mas ela é um tanto quanto capciosa. A gente não consegue ter uma relação íntima de que uma maior massa muscular, consequentemente, vai ter uma maior produção de testosterona. Assim como a gente também não consegue ter uma relação de que quanto maior o testículo, maiores os níveis de testosterona. Por outro lado, a gente tem uma relação de que quanto maior o testículo, maior a fertilidade. Isso é Uhum. sabido. Mas em relação à produção de testosterona, não. E como a gente está falando em nanogramas por decilitro de testosterona, é algo muito ínfimo, pequeno. Então, assim, a gente não consegue ver uma melhora de performance num homem que tem uma testosterona de 700 e 900. 200 Uhum. parece muito. Mas se você for ver, não é tanta coisa. Eu não consigo te dizer que o homem com 900 vai ter uma performance melhor do que um de 700, tá? Uhum. Mas sim, a musculatura é um sistema endócrino, tá? E a gente sabe que pacientes que, quando você quer avaliar a desnutrição em algum paciente idoso, alguma coisa, você faz um exame e você vê o psoas dele, a espessura do músculo psoas. Com isso você consegue ter uma avaliação de nutrição, de status performance. E a atividade física são fundamentais para uma longevidade, mas eu não consigo fazer essa correlação com níveis de testosterona. Até Uhum. porque esse paciente pode ter tido algum câncer, alguma coisa assim, que precisou fazer uso de alguma quimioterapia, eventualmente fez alguma cirurgia no testículo, teve algum dano, Uhum. eventualmente é um paciente que está exposto a alguma radiação, temperatura, alguma coisa assim que podem influenciar nesse testículo. Então, se esse paciente teve um estresse, algo relacionado ao testículo ou até mesmo à hipófise, ele pode ter uma deficiência na produção de testosterona que não necessariamente vai diminuir a massa muscular dele, mas vai diminuir os valores de testosterona dele. Então, assim, Uhum. essa relação não é muito bem estabelecida, mas sem sombra de dúvidas, assim, musculação, atividade física resistida, principalmente para produção de hormônios e atividade física cardio, principalmente caminhada, corrida, de impacto, a gente sabe que melhora a qualidade dos ossos. Então é fundamental mesclar, ter Uhum. o melhor dos mundos, pensando em longevidade, mas não Sim. necessariamente em um número de testosterona maior, porque a gente não sabe se esse número vai ter algum impacto clínico nesse paciente. Show. Fantástico. Eu vejo muitos homens tendo um preconceito, um medo, né, naquela questão, né, do estradiol. Fala, isso aqui, você está aromatizando. Mas o estradiol, para nós homens, também tem o seu grau de importância em níveis suficientes, porque eu vejo muitos homens, quando utilizam essas medicações, né, de testosterona, a usos recreativos, o uso até exagerado de anastrozol para inibir o eixo aromatase. Mas aí tem uma certa importância o estradiol, né? Então é importante nós homens entendermos sobre os seus níveis também de ciência, já que, né, testosterona vai ter o seu perfil, né, de 5-alfa redutase ou, né, obviamente ali aromatase, né? Mas a importância, é importante a gente conhecer um pouco mais sobre isso. Sim, assim, e não é só para o homem, né, João? Sim, Então, assim, o estradiol é o principal hormônio feminino. sim. Então, pelo fato dele ser um hormônio feminino, os homens ficam um pouco receosos, acham que vão ter uma ginecomastia, alguma coisa do tipo. Mas na mulher, quando ela chega ali na menopausa, basicamente falência ovariana e para a produção de estradiol. E daí todo aquele benefício que a mulher tem na faixa etária ao longo do envelhecimento, comparado com o homem, ele se equipara. Então assim, a gente sabe que o estradiol na mulher, ele é um fator cardioprotetor. Uhum. Então ele melhora a saúde cardiovascular, melhora a saúde das veias, artérias, tá? Então, a gente tem que ter um nível circulante de estradiol. E a gente sabe também que ele está envolvido aí na recuperação muscular, na Uhum. saúde dos tendões, na saúde Sim. cardiovascular e também principalmente na fertilidade e libido. O Uhum. paciente que está fazendo uso extrínseco aí da testosterona, a parte da fertilidade a gente já falou, provavelmente vai estar suprimido, vai ter algum problema. Mas a gente sabe que se tem um desbalanço na relação entre testosterona total e estradiol, a gente pode ter alterações de humor, alterações de libido. Então, assim, tem uma taxa aí de aromatização que é necessária para que se mantenha essa saúde sexual do ponto de vista da libido, mas também do ponto de vista cardiovascular e todos esses outros benefícios desse hormônio.
Perfeito. Pessoal, caramba, acho que é muito assunto aqui, né, doutor? Conseguimos falar bastante coisa. Conseguimos falar bastante coisas. Até te pergunto, para mim, minhas dúvidas estão todas sanadas, mas algum pontuamento que é importante para as pessoas realmente entenderem mais, que talvez ficou subentendido sobre urologia, sobre andrologia, saúde sexual masculina, que talvez a gente não enfatizou tão bem aqui, mas que realmente você gostaria de deixar uma mensagem. Ótimo. Eu acho que você fez uma excelente tarefa aí, um trabalho de casa, conseguiu trazer bastante assuntos. Uhum. Eu sei que é algo que você gosta bastante, então Sim, estava bem inteirado. Foi uma discussão rica. Eu tentei trazer aí o mais fantástico. ilustrativo e claro possível para os nossos ouvintes. E as mensagens, eu acho que principais é esse roteiro que a gente fez. Então, assim, o urologista não é só o médico da próstata e o médico do homem de 40, 50 anos. Eu tento enfatizar isso muito nas minhas redes sociais, no meu site, que é o médico do homem, tá? Então, assim, a gente tem condições de te ajudar na parte de disfunção erétil, na parte de tirar dúvidas da iniciação sexual, o que é certo, o que é errado, se está normal ou não. Na parte daí a gente entra nas patologias, nas pedras dos rins, na investigação e tudo mais. Na parte da fertilidade com a andrologia. Lembrar se você tem um filho, adolescente, alguma coisa assim, não se sente muito seguro, não tem tanta abertura da parte dele, que o médico urologista pode sim ser um meio de campo aí, um iniciador dessa conversa, um facilitador para que traga curiosidade e dê orientações de maneira adequada para essa criança, para esse jovem. Na fase adulta, a gente tem que cuidar da parte da fertilidade, eventualmente avaliar alguma doença sexualmente transmissível, alguma verruga, alguma coisa do tipo. Lembrar da varicocele também, que muitas vezes passa desapercebido e quando vai ver já está tendo algum dano testicular, que pode decorrer em infertilidade ou até mesmo um hipogonadismo, porque esse testículo fica sofrido e daí tem dificuldade da produção de testosterona. Aí já para 40, 50 anos começar os rastreios do câncer de próstata, também é a idade aí que começa a ter o início da disfunção erétil, que muitas vezes pode ser um red flag, um primeiro sintoma aí de alguma doença cardiovascular, do início de um diabetes. E o Uhum. urologista pode ser esse primeiro médico a ter contato com isso, Sim, fazer um rastreio, uma investigação e que pode começar um tratamento precoce e ajudar esse homem. E que na grande maioria das queixas, você não está sozinho, tá? E às vezes algo que te aflige pode afligir muito mais pessoas ao seu redor, só que é isso que você falou. A gente geralmente centraliza e acha que é isso, e isso gera uma certa ansiedade que, consequentemente, traz diversos outros problemas e acabam influenciando não só na saúde sexual, na saúde física e também psicológica desse homem. Então, ele se torna um homem inseguro. Muitas vezes isso gera diversas outras complicações, e são coisas que a gente rotineiramente lida no consultório, a gente estuda isso, sempre está presente em congressos, apresentando trabalhos e fazendo uma pesquisa ativa lá no HC da USP. Agradeço a todos os meus amigos que estão lá e que provavelmente estão nos assistindo. E, e é isso. E caso queiram, fico à disposição, dá para fazer perguntas lá no Instagram. Agora atualizamos a página do Facebook, no site também tem lugar para perguntas. E caso queiram fazer consultas aí de qualquer outro estado do Brasil que não São Paulo ou Paraná, a gente faz consultas por telemedicina, a gente consegue fazer consulta presencial em São Paulo, capital, e aqui em Londrina. E eu fico à disposição também. O João é meu amigo de longa data, caso seja paciente dele, nos avise, a gente consegue fazer uma consulta juntos para tentar melhorar exato. isso, porque no final o que vale é o resultado do paciente. Então, assim, uma equipe multidisciplinar, várias pessoas pensando de maneiras diferentes para atingir um objetivo em comum, eu acho que é o mais importante. E esse objetivo ser o resultado do paciente de uma maneira ética, eu acho que isso é muito importante, com muita transparência. Uhum. E esse é um paciente que geralmente ele já está fragilizado, ele já passou por outros médicos e se sente inseguro, então não tenha dúvida que vai ser acolhido, que nós vamos te ouvir, que nós vamos tentar identificar aí onde nós podemos trabalhar para te trazer uma melhora e um desempenho e uma resposta e uma solução aí para os seus problemas. Acredito que essa seja a principal mensagem. Perfeito. Bom que você já puxou aí a segunda pergunta, realmente que é onde nós
te encontramos, né, de uma forma mais ativa. Então, o Léo já deixou aqui embaixo na descrição, né, os contatos, Instagram, redes sociais, contatos de agendamento. Vai estar também na descrição aqui, né? Você vê aqui na descrição do vídeo. E, doutor, e realmente para contextualizar para mim o que traz sobre esse podcast, sobre esse episódio extremamente rico, é realmente a questão sobre o médico urologista ser um médico considerado um médico da família, né? Então, pensando então naquele casal de primeiro contato que quer ter o filho, né? Mas momento assim, quando se tem esse filho, de trazer ele para realmente ter uma conscientização melhor sobre isso, e esse ciclo da vida entre o médico, entre a família, né, ele vai se renovando, né, a importância para o casal, não apenas entre o urologista e o homem, mas o urologista e a esposa, a companheira, né, muitas vezes tem essa achando que é só um homem que vai se consultar lá, não, mas a esposa, a companheira é extremamente importante, então para mim eu vejo realmente hoje o urologista como um médico da família, né, o Lucas já é um médico da família, já é um meu médico da família, né? Já somos amigos, além de cuidar de mim, também eu cuidar dele, eu cuidar da alimentação dele, da esposa dele, também ele cuida da minha família, isso é extremamente importante. E, doutor, primeiramente agradecê-lo, tá? Então, pelo seu tempo, pelo teu conhecimento, por esse vasto, né, informações aqui que muitos profissionais da área da saúde, muitos pessoas que estão buscando uma saúde de forma integral, que é o objetivo desse podcast, é trazer a saúde de forma integral, desde a parte mental, desde a parte física e espiritual. Realmente tem muita informação e está saindo desse episódio realmente com muito mais riquezas de informações e informações corretas, né, tiradas diretamente da fonte. Pessoal, então deixo aqui para você, né, já começamos essa segunda temporada com um episódio extremamente absurdo de bom. Mas peço para você, né, não esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, ou você que está escutando no Spotify também se inscreva, porque assim, né, ativando também a notificação, você vai ser um dos primeiros a estar recebendo, e é bacana, né, para escutar o teu podcast ali enquanto está dirigindo, quando está viajando, quando está treinando na academia ou no intervalo do trabalho. São momentos muito bacanas para a gente estar, né, compartilhando, né, tendo mais conhecimento. Então, curta, notifique aqui, ative as notificações e compartilhe realmente com aquela pessoa que precisa escutar esse episódio. Dr. Lucas, muito obrigado Muito por esse obrigado, episódio. João. Agradeço o É isso convite. daí. E ficamos com mais um episódio, o primeiro episódio do Pinheiro Cash. E aguardamos aí episódios maravilhosos dessa segunda temporada que tá fantástica já com o cenário novo. Até o próximo.